Hey, 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 dear students. Hello, folks. What's up? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ademir. Sou o professor de língua portuguesa de vocês dos sétimos anos A, B e C da Escola Municipal Freitas e Azevedo. Eu, juntamente com a professora Lidiana Amaral, que dá aula para vocês no sétimo D, trabalharemos nesse vídeo a correção das atividades do PET número 6 da nossa matéria, tá? O que trataremos nesse vídeo aqui, nessas correções? O que esse PET trata, pessoal, em específico? Na aula anterior, no material anterior, nós começamos a trabalhar com vocês os conceitos de verbos auxiliares. Verbos auxiliares, pessoal, como eu expliquei para vocês na aula passada, verbos auxiliares eles têm um caráter dúplice. Eles servem para duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eles dão um dinamismo e dão uma rapidez para que a gente possa se utilizar da língua inglesa, para evitar que a gente faça repetições ou frases muito longas, para que a língua se torne dinâmica e a gente possa se comunicar de maneira mais rápida, a gente se utiliza de verbos auxiliares. No caso da aula passada, a gente falou do verbo to do. A gente usa verbos auxiliares para poder substituir, porque o verbo auxiliar, pessoal, ele não tem um significado por si só. Como o próprio nome diz, ele auxilia um verbo principal da frase. Tudo bem? Além de dar esse dinamismo, o verbo to do e os outros verbos auxiliares, eles servem também, pessoal, no caso do verbo to do em específico, eles servem para dar marcas de negação ou marcas de interrogação aos verbos principais, pessoal. Como vocês já devem saber, e a gente já falou outras vezes, o inglês ele está num tipo de língua, a língua inglesa ele está num ramo da história das línguas que é diferente daquelas línguas chamadas latinas. No caso do português, do espanhol, do francês, nós estamos naquele ramo das línguas, na história das línguas que é chamada de línguas latinas ou línguas declinativas, pessoal. O que significa isso, esse palavrão? Declinar, o declinativo. Significa, pessoal, que na estrutura das palavras, ou na estrutura dos verbos em língua portuguesa e nas outras línguas latinas, a gente coloca também a conjugação ou coloca alguma marca nessa palavra, normalmente no finalzinho, nas últimas palavras, ali num pedacinho da palavra do verbo, a gente faz uma alteração de acordo com a pessoa que está realizando aquela ação. Dou um exemplo rápido, para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso, pessoal. Por exemplo, quando eu falo eu bebo, entendeu? Ou ele bebe. Percebam que a palavra bebo e bebe, elas são escritas de formas diferentes. No bebo você tem um O no final da palavra e no bebe você tem um E no final da palavra. Esse O no final da palavra, mesmo que eu não falasse o eu só falaria bebo e a pessoa falasse bebe, só com essa declinação, essa letrinha no final da palavra, a gente sabe que você está falando do eu. Eu bebo. Você está falando que eu estou falando da minha pessoa. E quando eu falo bebe, mesmo que eu não fale ele bebe ou ela bebe, você vai saber que eu estou falando de uma terceira pessoa por conta desse finalzinho do verbo. Entendeu? Isso são chamadas de declinações, pessoal, a grosso modo. O inglês, ele está num ramo de língua que é totalmente diferente nisso, pessoal. Vocês já devem ter percebido que a grande maioria dos verbos regulares em língua inglesa, eles não são declináveis. Você pega um verbo igual work, por exemplo, você vai falar I work, ou eu trabalho, you work, que é ele, que é você trabalha. Depois você vai trabalhar o he, she and it works. He works, she works, it works. Nesse caso aí, você tem única e exclusivamente somente o acréscimo do S no final da estrutura do verbo. Continuou work.
Aí você vai trabalhar depois com they work. Você percebe que, na grande maioria dos casos, o verbo ele continua o mesmo, ele não muda a estrutura da palavra que o verbo representa, não muda. No caso do português é totalmente diferente. O que que acontece? Esses verbos auxiliares e os verbos modais, que é o que a gente vai tratar na nossa aula de hoje, principalmente do verbo can, são verbos que servem para poder trazer essas ideias que eu coloquei para vocês no verbo principal. As ideias principalmente de negação, no caso do to do, de negação e interrogação. E no caso, pessoal, do verbo can, a gente vai para trás sobre possibilidade, habilidade, obrigação ou permissão, tá? Então, por exemplo, você não vai ter uma forma específica, por exemplo, para um verbo em língua inglesa, falando do to do ainda, a gente não vai ter uma forma específica para falar que ele não trabalha. Eu não trabalho. Se você precisar usar o, o verbo work de forma negativa, você vai utilizar do auxiliar don't para dar essa ideia. I don't work. Ou she doesn't work. Ou they don't work. They don't work. Entendeu? Então você vai utilizar o verbo do para dar esse sentido de negação ao verbo que você não tem sem a utilização desse verbo auxiliar. Para você passar um verbo para a língua inglesa para o sentido negativo, você não pode simplesmente acrescentar um not na palavra, não faz sentido, pessoal. Você precisa utilizar um verbo auxiliar. Da mesma maneira, se você for utilizar no verbo don't ainda, se você for utilizar uma frase em sentido interrogativo, você vai falar don't you work, ou doesn't she work, ou don't they work, entendeu? Você vai se utilizar desse verbo to do, seja utilizando na primeira ou na terceira pessoa, na primeira do singular, na segunda do singular, na terceira do plural, você vai utilizar do ou don't. Do mesmo jeito que você for trabalhar na terceira do singular, o she, he ou it, você vai trabalhar com does ou doesn't. Tudo bem, pessoal? Então, o verbo do serve para dar essas marcas de interrogação ou de negação aos verbos principais em inglês. Hoje, a gente está falando de um outro tipo de verbo, pessoal. A gente está falando dos chamados verbos modais, que são uma pequena lista de verbos que são usados também como auxiliar de um verbo principal. E aí eles são classificados, pessoal, desde sejam utilizados no sentido mais informal até um sentido mais formal, eles são utilizados nesses sentidos que eu passei para vocês, como possibilidade, no caso do can, eu posso fazer algo, ou eu poderia te ajudar, ou no sentido de habilidade, ou mesmo no sentido de obrigação, ou mesmo no sentido de permissão, pessoal. Esses verbos modais, eles servem para indicar esses casos em língua inglesa, tá? E aí eles são classificados de acordo com esse grau de formalidade ou de informalidade, ou de formalidade ou de informalidade na língua inglesa, eles são tratados como aqui, eles são classificados o verbo can, o verbo could, o verbo must, o verbo may, o verbo might, o verbo should, o verbo shall, o verbo will e o verbo would. Tudo bem, pessoal? E aí você vai utilizar, quanto você vai utilizar um ou outro? Vai depender do sentido que você quer passar e do grau de formalidade, de polidez ou de informalidade que você tem com a pessoa. A pessoa é seu círculo íntimo de contato, é um parente, é um amigo próximo. Aí você vai se utilizar, por exemplo, do verbo can. Agora, se você está utilizando, se você quer denotar possibilidade, da mesma maneira que você usa o can, mas você quer utilizar ele de uma maneira mais polida, por exemplo, uma pessoa que você não conhece, ou para uma pessoa mais velha, aí você vai utilizar o could, pessoal. E por aí vai. Vamos ficar no caso específico do can, que vai ser o objeto da nossa aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Passando aqui especificamente para os exercícios,
Vocês já conhecem aqui como é que funciona essa questão da dinâmica do nome completo, endereço de e-mail e a turma. E aqui eu coloquei no primeiro quadrinho, pessoal, uma arte com algumas observações importantes sobre o verbo can e por que ele se comporta de maneira especial em comparação com os outros verbos da língua inglesa. Aí o que eu coloquei, pessoal? O can, ele não recebe o S na terceira pessoa de singular. Por exemplo, igual eu acabei de falar para vocês, he works, ou she dances, ou he studies. Nos regulares da língua inglesa, pessoal, você vai colocar um S no final do verbo, entendeu? Para denotar aquela ação no presente. Isso em verbos regulares. No caso do to do, eu não sei se vocês devem se lembrar, mas, por exemplo, a gente trabalha com o do na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular e na terceira do plural. I do, you do, they do. Quando a gente está trabalhando, por outro lado, com a terceira pessoa do singular, a gente vai acrescentar o verbo to do, ou a forma do, ela se transforma em does. He does, she does, it does. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o verbo to do, ele se comporta de maneira particular na terceira pessoa, saindo de do para does, o verbo can, ele tem a sua particularidade também. Diferentemente dos outros verbos, ele não recebe o S no final do verbo, pessoal. Então não existe he can't. Se você fala he can't, os ouvidos do professor doem, saem sangue e ele fica sem poder escutar durante alguns dias. Então eu tenho certeza que vocês não vão querer que o professor passe por esse tipo de dor, né, coleguinhas? Continuando, o verbo can, diferentemente dos outros verbos no infinitivo, ele não usa a partícula to, pessoal. Se a gente vai falar, por exemplo, em andar, verbo andar, se a gente vai falar em to walk, se a gente vai falar em anda ou anda, a gente só fala em walk, entendeu? Mas as formas do infinitivo, que a gente usa em praticamente todos os verbos em língua inglesa, pessoal, to walk, to study, to read, to speak, to dances, point, to point, to hear, to laugh, todos esses verbos, pessoal, eles são verbos que se utilizam do to para poder dar uma ideia de infinitivo, entendeu? Andar, dormir, pensar, navegar, correr, dançar, esses todos são verbos infinitivos, tá? Em inglês a gente se usa um to nos verbos regulares para delimitar o infinitivo. No caso do verbo can, pessoal, nada de to, tá? Você só usa o can. Can significa, como eu já falei para vocês, poder ou saber fazer alguma coisa. Percebam aqui o desenho aqui do lado, você tem um senhor carregando uma mala pesada e você tem dois jovens que estão andando de encontro a ele. O senhor faz uma pergunta para os jovens. Can you help me? Ou, vocês podem me ajudar? A sacola está pesada pelo jeito. Can you help me? E os meninos respondem, sure, we can. Ou seja, claro, nós podemos. Sure, we can. Tudo bem? Então aí você vai utilizar o verbo can no sentido de poder ou saber fazer alguma coisa. I can lift the bag. Ou eu posso levantar a mala. I can lift the bag. Ou uma pergunta. Can you drive? Você sabe dirigir? Can you drive? E aí, pessoal, você vai perguntar para mim, professor, e a forma negativa e interrogativa? Porque a gente está com o esquema do to do na cabeça da gente ainda. Pois é, pessoal. Na forma interrogativa, como vocês viram no exemplo acima que eu acabei de falar para vocês aqui, você vai simplesmente fazer igual você faz nos outros verbos. Você vai passar o verbo can para o início da frase. Can you drive? Nesse caso, é só passar o can, o verbo auxiliar, para o início da frase. Você sabe dirigir? Can you drive? No caso da forma negativa, pessoal, aí praticamente não existe jeito de errar, porque você tem três formas de poder se utilizar da forma negativa, pessoal. Você pode utilizar o can't, que nada mais é do que você comprimir duas palavras, o can e o not, em uma mesma palavra, can't, e o cannot, que
perceba aqui, pessoal, que você cortar a palavra e separar ele em duas, você vai perceber que as duas palavras estão completas, can e not. Só que você usa todas elas de maneira junta, sem cortar nenhuma letra, diferentemente do can't. Aqui é cannot, can't ou cannot, as duas formas em que você pode utilizar o verbo can em sentido negativo. Nesse caso é não posso, né, pessoal? Ou não sei. Então, passando para os exercícios, pessoal. Um dos muitos fins dos verbos auxiliares em língua inglesa é proporcionar uma comunicação mais ágil, aquilo que vocês já estão carecas de saber que o professor já falou. No caso, sempre lembrando específico do verbo can ou dos verbos modais, a gente vai estar trabalhando com a ideia de possibilidade, habilidade, obrigação ou permissão. Possibilidade, eu posso. Habilidade, eu sei. Obrigação, eu devo, ou permissão, eu deveria. Esses são os sentidos dos modal verbs, ou dos verbos modais que a gente vai trabalhar em língua inglesa, pessoal. Passando agora por exercício, voltando para ele, a gente vai perceber essa questão aqui, ó. Além dessa questão de dar dinamismo às comunicações em língua inglesa, um dos, um das funções dos verbos modais é auxiliar o verbo principal na construção de sentido da frase, ligando rapidamente um verbo com uma pessoa ou um objeto específico, que é uma estrutura normal de uma oração padrão, pessoal. Quando a gente. Aí eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia disso, eu coloquei aqui um quadro para vocês, pessoal, onde de um lado eu coloco uma série de verbos em língua inglesa, e de outro lado eu coloco uma série de substantivos, que nada mais são também substantivos como coisas, mas nesse caso aqui estão representando partes do nosso corpo. Então aqui, pessoal, de um lado eu tenho aqui love, lick, think, point, smell, speak, touch, walk, see e hear. E de outro lado, finger, heart, nose, head, tongue, legs, mouth, ears, eyes e hands. E aí, pessoal, como o professor adora vocês de paixão, não vive sem a ternura e o carinho de vocês, professor, para poder pagar esse pessoal por meio de dicas para vocês poderem fazer os exercícios de maneira mais fácil. Então, o que o professor faz? Eu coloquei duas tabelinhas para vocês aqui de vocabulário. A primeira, some verbs definitions, ou algumas definições de verbo. E aí, nesse caso aqui, eu coloquei uma série de traduções. E aí, tipo, o aluno mais espertinho, ele vai ver, por exemplo, que o professor esqueceu de colocar o to. Então, nesse caso aqui, o verbo não poderia estar no infinitivo. Professor, por que você não colocou o to? Pois é o aluno puxando a orelha do professor. Então, aqui, ó, vamos todos mentalizar de maneira bem forte, igual a Genkidama do Goku, que existe um to aqui antes do verbo, tá, pessoal? Então, to lick vai significar lamber, to point vai significar apontar, to smell vai significar cheirar, to speak vai significar falar ou dizer, to touch vai significar tocar, to hear vai significar escutar, e to walk vai significar andar, pessoal. Por outro lado, eu coloquei aqui uma série de definições de substantivos, ou, em English, some nouns definitions, algumas definições substantivas. E aí eu coloquei aqui finger, que significa dedo, nose, que significa nariz, tongue, que significa língua, legs, que significa pernas, ears, que significa ouvidos, mouth, que significa boca, e head, que significa cabeça. E é lógico que eu não coloquei todos os verbos e todos os substantivos que estão aqui no exercício, pessoal. Mas aí basta vocês irem procurarem no Google Tradutor ou no dicionário de qualidade que vocês vão poder encontrar esse tipo de definição, tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. E aí, pessoal, qual que é o exercício aqui? O que é metade do exercício?
É você relacionar, por exemplo, o verbo love, que significa amor, eu vou relacionar com qual órgão? Será que é com o dedo? Será que é com o nariz? Será que é com a boca ou com os olhos? Ou será que é com o coração? Temos aí a nossa resposta, pessoal. Então, love está ligado com heart. Do mesmo jeito que lick, lamber, está ligado com língua, entendeu? Que é tongue. Ou think, think está ligado com head, por exemplo, que significa cabeça. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui é fazer essas ligações entre um verbo, uma ação e um substantivo, uma parte do seu corpo. Aí, pessoal, isso já é metade do exercício. Aí, se utilizando as definições que a gente tem aqui no vocabulário, dessa estrutura aqui de ligação entre um verbo e um substantivo, e se utilizando ainda, olha o tanto que o professor ama vocês, se utilizando ainda dos exemplos, que o professor ainda dá dois modelinhos aqui para vocês seguirem, vocês vão se utilizar do verbo can e da preposição with para poder ligar um determinado verbo com um determinado substantivo. Olha a estrutura. I can love with my heart. Ou eu amo com meu coração. I can love with my heart. Eu posso amar com meu coração. Ou I can lick with my tongue. Ou eu posso lamber com a minha língua. I can love with my heart. Eu posso amar com meu coração. I can lick with my tongue. Eu posso lamber com a minha língua. Verbo think. Think. Você vai utilizar o think, que é de pensar. Você vai ligar ele com o quê, pessoal? Com o head. Você pensa com a sua cabeça. Então é só seguir a mesma estrutura aqui. I can think with my head. I can think with my head. Point, que significa apontar. E apontar, você aponta com o dedo. E se torna I can point with my finger. I can point with my finger. I can smell with my nose. I can speak with my mouth. I can touch with my hand. I can walk with my legs. I can see with my eyes. I can hear with my ears. Tudo bem, pessoal? E aí, professor, professor, você foi muito, muito rápido, professor. Calma, professor. Calma não, pessoal. A estrutura está aqui. É só vocês seguirem o modelinho que o professor colocou, ligarem aqui qual verbo se liga com qual parte do corpo, e aí depois, pessoal, olhar o significado aqui, se tiver alguma dúvida, e correr para o abraço. Não tem segredo, pessoal. Rapidinho, easy peasy, você termina de fazer esses exercícios. Inclusive, esses exercícios do primeiro grupo de exercícios vai servir para que você possa resolver os exercícios do segundo grupo, pessoal, que está vindo abaixo aqui. Como eu coloquei, ó, de acordo com as associações realizadas no exercício anterior e seguindo os exemplos abaixo e pesquisando o significado de um termo ou outro, conforme recomendado pelo professor, como você responderia as questões abaixo? Perceba que aqui, pessoal, no primeiro exercício, eu dei um verbo para vocês. Vocês tinham que montar uma frase com aquela estrutura que eu passei nos modelos. Aqui, pessoal, vocês vão receber não um verbo, mas uma pergunta. What can you do with your legs? What can you do with your legs? Que nada mais, nada menos significa o que você pode fazer com as suas pernas. E para isso, pessoal, você tem várias respostas. Você vai pensar, uma perna, I can walk. Eu posso andar. Você pode andar com suas pernas, mas você pode só andar com as pernas? Não, né, pessoal? I can run. Eu posso correr com as minhas pernas. Ou eu posso dançar com as minhas pernas. I can dance. Então, você pode ter várias respostas dentro de uma mesma pergunta. What can you do with your legs? Eu posso responder, I can walk. And I can run, and I can dance. São várias as perguntas que você pode responder, várias as possibilidades que você pode responder essa pergunta. Então, pessoal, aqui eu quero que vocês usem mais a criatividade de vocês. Você vai ter algumas perguntas. What can you do with your eyes? What can you do with your eyes? Ou o que você pode fazer com seus olhos? Aí você vai falar, olha, olha, professor, levanta a mão desesperado e fala, eu fiz o exercício aqui em cima, professor. Está falando de si,
E a minha resposta foi I can see with my eyes. Olha, você já tem uma resposta. I can see. O que você pode fazer com seus olhos? I can see, teacher. Uou, uma grande resposta. Certíssimo. Existe alguma outra coisa que você pode fazer com seus olhos? Professor, I can cry. Eu aprendi que cry significa chorar. Então, eu choro pelos olhos. I can cry with my eyes. Outra resposta supimpa, pessoal. 10 para você. Mais de uma possibilidade. Quando vocês respondem com uma possibilidade, o coração do professor, pessoal, se enche de amor e de carinho. E ele fica quentinho. E o professor pode dormir na sua cama sossegado com seus cachorrinhos em cima da cama. Porque sim, alunos, os cachorrinhos mandam no seu professor. Quando o aluno me dá uma resposta correta, igual as respostas que vocês vão me dar, eu tenho certeza que vocês vão me dar, eu durmo quentinho, cheio de amor no meu coração, pessoal. Mas quando eu recebo duas respostas corretas, pessoal, agora nessa questão dos olhos, o professor fica mais que feliz. O professor fica extasiado, ele sai correndo pelas ruas, ele passeia com os cachorrinhos várias e várias vezes, pessoal. E ele faz comidinhas especiais para os seus cachorrinhos. Tudo bem? Então lembre-se sempre, quando vocês forem responder essa questão, tente dar mais uma resposta para o professor, para deixar o professor extasiado, pessoal. Continuando para a gente terminar o nosso vídeo. What can you do with your nose? What can you do with your nose? Ou o que você pode fazer com o seu nariz? Bom, pessoal, olhando as respostas aqui em cima, você já vai encontrar uma das respostas dessa pergunta, do que você pode fazer com o seu nariz. Pense aí, lembre-se do professor. Se achar mais de uma resposta, o professor vibra de felicidade. Próxima. What can you do with your head? Ou o que você pode fazer com a sua cabeça? What can you do with your head? Já tem a sua resposta também lá em cima. E por fim, what can you do with your heart? What can you do with your heart? Tudo bem? Todas essas respostas, pelo menos uma das respostas possíveis, você vai encontrar no primeiro exercício, pessoal. Mas responda, se esforce, tente dar a sua resposta o mais completa possível para transformar a vida do professor num paraíso, tá? Porque o acerto de vocês, pessoal, vocês podem acreditar nisso com todo o coração. O acerto de vocês é a minha felicidade, tá? Vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, no meu privado, ou vocês podem mandar algum comentário, sugestão ou crítica nos comentários desse vídeo que vai ser colocado no YouTube, e que esse feedback, essa participação de vocês, pessoal, é extremamente importante para que o professor possa melhorar, tá? Desde já agradeço quem conseguiu chegar até o final do vídeo e desejo a todos vocês um bom dia, bons estudos e bons exercícios, tá? See you, pessoal. Kisses.